Alisson, fundão eleitoral. Cara, o que tu acha desse tema? A gente sabe que esse tema é um tabu gigantesco dentro do MBL, divide opiniões de uma forma muito grande, e a gente tá, toda a liderança que chega aqui pra conversar conosco, a gente pergunta: o que acha do fundo eleitoral? Então eu quero saber de ti. O que Eu tu acha? era contra, eu era contra, tá? Eu ainda tenho alguma tendência a não ser muito favorável, não. Mas eu senti na pele o que é não ter um fundo eleitoral. Eu senti na pele de ver o cara com um projeto tosco, ruim, que tu vê. Cara, esse cara, ele pegou R$ 200 mil para fazer isso aqui. Cara, me dá 50 que eu faço chover, cara. Entendeu? E esse dinheiro ser direcionado nas mãos de tantas pessoas ruins. Eu acho que tem que diminuir, tem que ter respeito, tal. Mas para a gente conseguir combater, cara, a gente vai ter que se aludir nisso aí, usar também, porque não tem como, gente. Não tem como. A máquina, ela é extremamente forte. Ela te moe. Não, mano, não tem como. Não tem. Não tem como tu concorrer. Tu abriu o YouTube e tu vê sempre a cara do desgraçado com propaganda patrocinada. Não tô falando de santinho, porque essa moda de santinho, isso daí tá meio, eu digo, no digital, cara. Cara, tu tá rodando story e ali sempre a cara do cara, mano. É muita máquina, é muito dinheiro, cara. E não tem, a máquina te engole. Nós aqui, com pouco dinheiro, foi R$ 20 mil a campanha, cara, deu 10 mil votos. Imagina, e nos foi oferecido, cara, R$ 200 mil de fundo eleitoral, a gente recusou. Caramba. Imagina, tipo, que eu acho que muita gente não pensa que, por exemplo, de tu contratar pessoas pra ficar panfletando, tá ligado? Pra ficar simplesmente, tipo, entregando na casa dos outros. Vai lá, tipo, paga R$ 200 por dia pra uma pessoa ir lá panfletar, tá ligado? E, tipo, isso nossa, faz muita diferença. Bota Aqui na só Pra ponta do gente lápis. que, Exato. pra gente que pede Pix todo dia, cara, conseguir 200 pila. São quantas lives pra conseguir 200 reais? Cara, e aí 200 pila vai numa diária pro cara fazer o trabalho. Sim. É muita grana. É muita Ó, grana isso. aqui é É um Valesca. assunto que vai dividir muita opinião, vai ter muita briga, vai ter muita treta. Mas a máquina vai engolir nós, cara. Se a gente não conseguir pelo menos as candidaturas. Cara, eu não digo assim, ó, as candidaturas lá de São Paulo, eu acho que ainda dá de se levar, pensar e tal, mas no Nordeste. Houve críticas à Beca, por exemplo, que usou o fundo eleitoral. Meu, ela tá lá Ela é da Paraíba, não é? Isso, exato. Ela é da Paraíba, meu irmão. Mano, cara, tem que usar, cara. Não adianta. A máquina é muito forte, ele é muito pesado, ainda mais nesses locais onde existem muitos coronéis. O dinheiro já vai vir pouquinho. Tu não vai conseguir concorrer na Paraíba com o senador conseguir os cargos nos Correios, por exemplo, no dia da votação do Rodrigo Pacheco. Mas, cara, se a gente conseguir estar um pouquinho mais igualitário para tentar barrar, eu acho que seria o ideal, sabe? Infelizmente, não tem como. Cara, mano, a gente dormiu no chão, dormimos na casa dos outros, incomodando as pessoas. Meu, cara, e aí tu vê depois os mano que mal, assim, ó, sem projeto nenhum. Eles estão ali, eles foram entregues. Eu conheci casos, eu não posso estar falando aqui, mas deram R$ 100 mil pro cara para ele completar a nominata, cara. Então, mano, não tem um É, concorrente dessa máquina. o sistema é Então, foda, acho que a parceiro. gente tem que repensar isso daí e ver o que a gente pode fazer na eleição de 24 e 26 aí. Às vezes eu me pego pensando assim, cara, com que cara que eu vou chegar, vamos lá num BGV aqui em Rio Grande, pra pedir dinheiro? Com que cara eu vou chegar numa Vila da Quinta? Com que cara eu vou chegar num Parque Guanabara? Pra pedir dinheiro pro pessoal, sendo que as figuras caricatas do Rio Grande, eles não estão pedindo, eles estão oferecendo. Meu, É cara, desleal, é é muito desleal. desleal e agora nós estamos chegando com uma leitura diferente de política, porque, meu, pegar qualquer um daqueles vereadores, chamar um debate,
todos são ruins. Só que eles têm a máquina, mano. Tu imagina chamar o Lari para debater com aquela cara de botequeiro dele. Meu irmão, o cara não sabe o que é uma LDO, por exemplo. Sei lá, vamos dar um exemplo bem hipotético aqui. Tu imagina ele com a máquina. Ele com a máquina, ele vai se tornar mais inteligente que tu, mano. Não existe, não tem... isso aqui, ó, faz o cara ser mais inteligente que tu. Por todo o conhecimento que tu tenha, mano. Na hora lá de votar... Oi? Eu tá descrevendo, pergunta para ele o que um vereador faz, ele não vai saber. Ele não vai saber. Não vai saber, cara. Não vai saber. Não vai saber. Cara, eu peguei flyers aqui em Rio Grande, cara, pra deputado estadual, sabe? E aí tu via, pô, um flyer bonito, sabe? Bem elaborado, bem desenhado, com um baita de um texto. Aí eu li aquilo lá, tipo, o que esse cara quer propor de fato? Basicamente ele tava falando, a minha missão é trazer dinheiro. É trazer dinheiro. Só que era escrito de uma forma tão rebuscada que fazia entender, nossa, esse cara é muito inteligente, eu vou votar nele. Só que no fim, não tinha uma proposta. Não tem, cara, não tem a proposta. Então, acho que a gente tem que repensar isso e tentar trabalhar de uma maneira com responsabilidade, respeito e para ver se a gente vai conseguir, pelo menos, colocar alguns nomes. A Valesca comentou aqui, ó, isso aqui é muito verdade. Eu mudei minha opinião quando percebi que não adianta doar 20 pila e querer 20, 15 eleitos. Isso é verdade. Isso é muito verdade. Aqui, ó, a Marilene NF, fundo eleitoral. Sou a favor. As forças são muito desproporcionais. Qualquer caminho para fortalecer o movimento é válido. Dona Marilene de Joinville, minha amiga. Marilene. Abraço. Dona Marilene de Joinville. Abraço para a senhora, Dona Marilene. Espera só no Congresso. E é isso daí, cara. Não adianta a gente. Como é que a gente vai colocar vários 10 15? A gente tem o desejo de botar 10 15. Mas, mano, enquanto não tiver 10 15, vai ter 10 Zé Trovão usando 250 mil reais de fundo eleitoral. E o Santa Catarina elegendo aquele fiasco que é o Zé Trovão. Porque a máquina nos transformou ele em um cara inteligente. Ele botou um terno e um chapelão e virou o rei do gado, né, cara? É foda. Eu acho que no Rio Grande do Sul, acho que o maior exemplo que a gente teve nessas últimas eleições do descaso com o dinheiro público, o descaso com o uso do fundão eleitoral, foi a candidatura da comandante Nádia, que estava concorrendo ao Senado, e dias antes do segundo turno ela desistiu da candidatura. E se eu não me engano, acho que se alguém no chat puder me corrigir, ela tinha gastado mais de 2 milhões de reais na candidatura dela. Bateu 3 milhões para desistir na finaleira, sabe? E é muito escasso dinheiro. É o tipo de coisa que tinha que obrigar ela a devolver o dinheiro, tá ligado? Sabe? Sim, era para sofrer uma sanção ou ter ela não ter nenhuma candidatura deferida até ela conseguir pagar essa dívida, alguma coisa era para acontecer. Mas não, queimou o dinheiro, queimou 3 milhões de reais e já era. Já era. Exatamente. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Eu tinha visto nos comentários. E ainda mais pra tu questionar essa criatura e ela dizer: tá na lei. Tá na lei, eu posso. E assim, trazendo um detalhe: a Nádia é uma das maiores pilantras aqui do estado, sabe? Quando ano passado teve. Assim, vamos soltar o verbo, né? Tá um papo bonito, tá todo mundo falando. Vamos falar também. Ano passado, quando os vereadores votaram lá para aumentar o próprio salário, teve militante nosso que foi falar com ela no Instagram. Você votou a favor. E é muito aquela prática bolsonarista. Eu votei a favor, mas sou contra, sabe? Ela falou, eu votei a favor, mas sou contra usar o aumento. Eu votei enganado. Exato. Basicamente isso. Eu votei sim pela LDO, mas o destaque... Eu fiz um destaque depois, hein? Eu lembrei todo mundo que tinha um problema lá. E aí o gado burro, o imbecil, acredita nesses merda aí que mentem descaradamente na cara deles. Cara, não pode falar palavrão falou... mais, né? Desculpa, esqueça o palavrão. Ela comentou, tipo, que estava previsto no regulamento da casa que se não fosse votado ia dar problema, ia ficar tendo multas e tal. Você podia ter multa, tá ligado? Que, tipo... Que jeito, meu irmão? E outra coisa também, gente, o eleitor comum,
e não tá nem aí se o cara usou fundo ou não. A gente fica nessa preocupação. Ó, o Bolsonaro fez a campanha dele em 2018 baseado que não usaria fundão. Todo mundo foi lá, uma galera votou no Bolsonaro. Beleza, Bolsonaro eleito. 4 anos depois, mano, ele usou o fundo eleitoral e a galera votou nele. Ninguém deixou de votar no 37 milhões, Bolsonaro. pra ser mais exato. Então, cara, o eleitor médio não tá nem aí, cara. Que tem que usar isso daí, tentar mudar esse negócio de dentro para fora, porque se ficar nesse medo, nesse moralismo aí, nós vamos ter muito discurso e não vamos ter ação. E o nosso local, isso eu sempre digo, cara, o nosso lugar é dentro das casas legislativas. A gente tem que sair de internet, rede social e meter a cara a tapa. Buscar candidatura, buscar e tentar, no mínimo tentar. Porque senão, cara, a gente vai só ter esse monte de lixo eleito direto. Sempre vai ser assim. Então, tem que meter a cara a tapa mesmo e ocupar nossos espaços. A gente vai conseguir resolver esse problema quando tiver pelo menos uns 50-15 dentro da Câmara dos Deputados. E para ter 50-15 lá dentro, né? Fica o pensamento, né? E no meio do caminho, cara, o cara até pode ter inteligência, ter a sabedoria do Kim, mas será que ele vai ter a lealdade do Kim? Temos um exemplo agora aí, que tem inteligência tal qual igual a do Kim, tem sempre teve o fervor tal qual igual ao do Kim, e hoje está fazendo o que está fazendo, que é o caso do Fernando Holliday. Fernando Holliday. Então, será que a gente vai conseguir ter 50-15 contando com inteligência, com trabalho político, com militância política e a lealdade? Aí que é o problema. Meu irmão, a gente sempre vai bater nisso daí. E isso eu acho muito importante, quando eles nos falar que tem que trazer a lealdade em primeiro lugar, a lealdade de movimento e tal. As pessoas acham meio estranho quando se fala isso daí. Mas, gente, nós temos um plano, um projeto de poder. Nós queremos o poder, tá? Como é que nós não vamos querer ter esse projeto todo que está se construindo, que vai ser o livro amarelo e tal, se não tiver confiança entre aqueles que vão construir isso? Vamos colocar a nível nacional lá, o Renan não tiver confiança no Kim. Vamos colocar aqui em Santa Catarina. Eu não confiar, sei lá, no Batista, no Ribeiro, ou de todos. Cara, é lealdade. E aonde houver esse afronte, acontecem os problemas que as pessoas são afastadas. Isso daí tem que ser levado sempre adiante, cara. Isso, cara, eu sempre digo isso, mano, a gente pode divergir, a gente pode bater boca, se tiver algum caso muito sério, leva, vota ali, a maioria escolheu, tá escolhido, pronto, acabou. Só que a lealdade tem que vir adiante. Isso vai ferir o que o movimento quer? Não vai. Então, beleza, toca. Isso vai ferir aquilo que o movimento, a imagem do MBL? Vai. Então, cessa. Pode ser uma ideia maravilhosa, mas se for manchar a imagem do MBL, isso não pode ser levado adiante. É assim que a gente tem que levar o nosso trabalho. O José Carlos Martini Filho falou: capacitação se adquire com o tempo, lealdade não. Perfeito. Exato. Perfeito. Muito bem colocado. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.